Paz e graça, irmãos. Eu vim aqui contar o meu testemunho do tempo que eu congreguei na Maranata. E o texto que eu vou levar para os irmãos é 1 Coríntios 11:19, que diz assim: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. A minha história dentro da Maranata começou logo quando eu mudei de um estado para o outro, que eu me casei. Chegando aqui, eu fui convidada por uma irmã para ir na igreja. Minha sogra já frequentava. E eu comecei a ir e fui indo, fui gostando. Eu e meu esposo fomos. Ele foi congregando junto comigo ali. Era muito pertinho de casa e eu sempre tive desejo de congregar, né? E eu achei a igreja um tanto boa. Mas ele nunca se firmou. E então eu fui firmando, batizei, e ele não quis batizar. Ele não quis se batizar e meu lar ficou sendo dividido. Levei meus filhos, criei eles na presença do Senhor, até jovens, e quando eles viraram jovens, eles abandonaram a igreja, né? Eu fui crescendo ali, acumulando muitos cargos, fui professora, fui quinzenal responsável, fui instrumentista do grupo de louvor, responsável de socorro, responsável de muitas coisas ali dentro, e limpeza, e secretária, e acumulei muitos cargos. E com o tempo isso vai pesando, porque é muita função, e é muitas reuniões, e é manaim, e é tudo, é muita coisa, e você vai ficando cheia de funções e sem tempo para nada. E ensaios, é muitas coisas. Então eu comecei a olhar para a minha vida. Eu vi que ali acontecia muitas coisas que não estavam certas. Muitas, como é que eu posso dizer? Dissensões entre pessoas, diferenciação, uns sendo tratados melhores, outros não, encobrindo o erro de um e expondo o outro, reuniões para tratar da vida da pessoa. Enquanto só isso, eu estava vendo só isso, por quê? Porque eu não conhecia a Bíblia direito, eu não lia a Bíblia, né? Porque eles falavam, a letra mata, o espírito vivifica, então a gente ficava naquela, então não preciso ler. E lia aquelas apostilas, né? Vinha do presbitério já pronto para a gente dar aulinha para os meninos, para levar para as senhoras, e a gente não ligava de ler Bíblia. Mas um dia eu li aquele versículo, os leram lá na igreja, eu não me lembro bem como foi. É dos frutos do Espírito. E eu comecei a olhar para mim e vi que eu não tinha manifesto na minha vida os frutos do Espírito, porque eu tinha ira dentro do meu coração. E eu queria saber por que eu tinha aquela ira dentro de mim, que eu não tinha paz no meu coração. E eu fui buscar, ouvir outras pregações. Eu fui buscar ver o que estava acontecendo comigo. Eu fui ler livros, né, ouvir outros louvores. E lá, nessas pregações, o que eu descobri? Que a gente precisa ter um tempo de qualidade com Deus, de oração, de busca à palavra. E assim eu fiz. E por que a gente não fazia isso antes? Porque a gente não era ensinado e a gente também não tinha tempo. A gente achava que buscar a Deus era estar lá na igreja, limpando, fazendo, visitando. E era aquilo que era buscar a Deus. E aquilo ali já não me satisfazia mais. Eu achava que estava faltando alguma coisa. Eu sentia um certo vazio dentro de mim que eu não conseguia entender. Porque eu queria servir a Deus de todo o meu coração. E eles falavam, não questione, olhe para o homem. Não olhe para o homem. E a gente ficava deixando passar, ia deixando passar aquelas coisas erradas que a gente vê acontecer ali dentro. Mas nem foi esse motivo que me fez sair. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui vendo coisas que não batiam com a palavra de Deus. Por que a pessoa não precisa confessar o pecado, sendo que Deus fala na palavra dele, para confessar o pecado e deixar. E não havia, sabe, quando a gente ia questionar essas coisas, não tinha explicação pra gente. Então eu fui conversar com minha irmã, que já foi de lá e estava em outra denominação.
E eu comecei a ler o blog do Cavaleiro Veloz também, que me ajudou muito a abrir a minha mente e compreender o que eu não compreendia, o que eu não conseguia entender ali dentro. Aí minha mente foi se abrindo, eu fui entendendo que ali havia muitas heresias. Como heresias? Eu não sabia que era heresia clamar pelo sangue de Jesus toda hora que vai orar. Eu não sabia que era heresia ter tanto respeito pelo púlpito e só orar de frente para ele. Eu não sabia que tantas coisas, idolatria, né? Idolatria com as coisas, com arranjo. Muitas coisinhas que eu fui identificando de erro, de heresia dentro da igreja. E eu pensei, mas é muita responsabilidade para mim ensinar essas coisas erradas para os meninos. Que eu gostava muito da classinha que eu tinha lá. Eu gostava dos meninos. E os meninos ficou muito tristes quando eu saí, mas eu falei, eu não posso ficar no meio de um povo que não pratica a palavra de Deus corretamente, né? Como que eu vou estar lá? Eu vou estar concordando com aquilo que é errado. E eu não podia ficar mais lá. Então eu falei, não, eu vou ter que sair, não posso ficar. Eu gostava dos irmãos. E antes de eu sair, eu falei com Deus, Senhor, que eu possa sair de lá na hora que eu não tiver rancor nem raiva de nenhum dos irmãos. Porque com o tempo, a gente que tá lá dentro, um certo tempo eu descobri que eu não conhecia Deus ali. Eu não conhecia Deus. Eu estava lá dentro cumprindo rituais, achando que eu estava servindo a Deus. Mas eu estava servindo a homens, na verdade. E não sabia. Porque Deus nunca tinha se manifestado para mim. Eu não acreditava muito naqueles dons deles. Eu ficava assim, uai, mas esses dons, eu ficava sempre assim, sabe, me questionando que como é que Deus fala desse jeito? E eu queria que Deus falasse comigo dessa forma e não falava, não me usava daquele jeito. Eu ficava. E quando eu comecei a buscar, eu entendi que Deus não fala daquele jeito. Deus fala quando Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Deus não é obrigado a falar com você na hora do culto profético que eles falam, que Deus falou. Deus não estava ali toda hora para te obedecer. Não é Deus que obedece a gente, é nós que obedecemos a Deus. E eu entendi também que obediência a Deus é fazer a vontade dele, não cumprir ritos de uma denominação. Então eu saí, conversei com o pastor, falei, não, ora para mim aqui que eu vou sair. Ele não entendeu, não compreendeu nada, mas veio os irmãos, a gente conversava, eu com as irmãs lá, com umas 2 quinzenas, também saíram. E depois fiquei sabendo que mandaram muitos pastores lá para disciplinar a igreja, para pregar, porque é assim, quando saem os membros da igreja, os outros que ficam vão apanhar, vão levar cajadada de pastor, e os pastores lá também não cuidam das ovelhas. Não tem tempo para a vida deles, não cuidam das famílias deles. Muitos têm perdido as famílias, têm perdido os filhos para o mundo, porque não tem tempo. É muita visita. Na verdade, não é tanta visita, é mais reuniões demais para eles. Chegava na igreja, correria, todo mundo queria conversar com eles, e ainda tinha aqueles que ainda tinham tempo para entregar os outros, porque isso lá acontece demais. Mas eu nunca gostei dessas coisas porque eu não tinha tempo nem de conversar com ele a respeito da minha vida, então não perdia meu tempo fazer isso. Mas isso acontece muito lá dentro. Pastor, quando chega na igreja, já tem a ficha dos membros todas contadas pelos obreiros ou pelo povo do grupo de intercessão lá. Passa a ficha dos membros, tudo. Então, todos os pastores, quando chega na igreja, já está sabendo da ficha do membro. Por causa que eles davam ali a ficha do membro todinha, conversando com o pastor. Mas eu nunca me deixei prender por pastor, nunca idolatrei pastor. Para mim era um homem comum como qualquer outro. Para mim eu queria era Deus. Por isso que eu não consegui ficar mais lá. E é isso a minha experiência. Fiquei lá 18 anos. Não me arrependo de todo o tempo que eu tive lá, porque foi lá que
Deus me despertou para conhecê-lo. E depois disso eu tive experiências maravilhosas com o Senhor, depois que eu conheci o Senhor. E eu me acalmei, eu parei de questionar, parei de conversar e fiquei calada na minha. E um belo dia eu falei, tenho que sair, saí. E eles não entenderam nada. Mas amém. O Senhor sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos. Hoje eu estou em outra denominação e meu esposo está indo comigo. Minha família é uma bênção que Deus me deu e eu sou feliz. Estou vivendo, não morri comida de bicho. Estou aqui para testemunhar. Prova de que nenhuma das pragas que o dono da igreja joga nas pessoas que saem, não pega na gente não, gente. Deus é conosco. Paz e graça a todos os irmãos e amém.